Olá, bem-vindo ao nosso encontro aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, nosso canal na internet. Então, hoje nós vamos conversar sobre pluralidade das existências, mais conhecido como o tema da reencarnação. E aí nós temos essa imagem que nos fala, do nascer, do morrer, do renascer, sucessivamente, ligado aí por essa imagem que simboliza o infinito. E as nossas diversas passagens por essas etapas da vida. Essa crença, ela vem desde a antiguidade, e aí vou corrigir, melhor do que crença seria a ideia, o princípio da reencarnação, ele vem desde a antiguidade. Muitos povos e culturas antigas já tinham por base a ideia da reencarnação. Portanto, ela não é um patrimônio da doutrina espírita, nenhuma invenção nossa, nem tampouco surgiu a partir do século XIX com a edição do Livro dos Espíritos. Ela já é bem mais antiga do que isso, inclusive nós encontramos nos evangelhos referências, a essa ideia sendo discutida por Jesus e pelo senador judeu Nicodemos, em que Jesus lhe diz, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele é rebatido nessa frase pelo senador, que se atribui a ele, dizer, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então, aí está a diferença. A doutrina espírita vai trazer as explicações a respeito de como se dá esse processo. Essas explicações nós abordaremos quando falarmos do retorno à vida corporal, que é nesse tema em que se trata deste processo reencarnatório, ou seja, como o espírito retoma a vida material através de um novo corpo, ou seja, através de um processo, de uma gestação, da formação de um novo corpo, e não aqueles antigos que teve em outras existências, razão pela qual nós temos as múmias, a ideia de que retornaria, como retornaria, então teria que preservar o corpo para que ele retornasse à vida material. Não. A doutrina espírita vem a esclarecer o que significa renascer na matéria, Então, qual é esse objetivo de renascer na matéria? A expiação, a melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, vamos recordar que o termo expiação significa purificação. Nós nos depurarmos e nós desenvolvermos as nossas potencialidades e, por isso, através desse evoluir constante, desse desenvolver as potencialidades do espírito humano, então haver o progresso da humanidade. A justiça nós vamos discutir logo em seguida. Então, quantas reencarnações nós teremos? 5, 10, 20? As pessoas às vezes têm essa ideia. Minha reencarnação passada como se fosse apenas uma ou algumas poucas. E não é assim. As nossas existências são inumeráveis. Realmente a vida é muito paciente, ela não tem pressa, ela tem o desejo de que a gente vá se aprimorando, e sabemos que esse aprimoramento é lento e gradativo. Então, nós que muitas vezes somos tão apressadinhos, precisamos aprender com as leis da natureza, da qual a reencarnação é um dos exemplares, que precisamos ter paciência na construção de algo realmente bom. Então, os espíritos nos dizem que a cada nova existência o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Vejam bem, um passo na senda do progresso. Então, isso mostra que realmente a nossa evolução ela vai sendo muito lenta. E se a gente recordar quando falamos da evolução do princípio espiritual,
que isto levou bilhões de anos até chegarmos à condição de espírito, né, do embrião, né, do qual nós vamos desenvolver a nossa humanidade. Então vejam, isso é um processo lento realmente, né, e demanda muitas idas e vindas entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então vamos recordar também a escala espírita, né? Começamos lá entre os espíritos imperfeitos, né? Na terceira ordem, e teremos que galgar todas aquelas etapas de purificação, né? Ou seja, de desenvolvimento dos nossos seres até chegarmos a essa condição de pureza, aonde já não mais haverá a necessidade da reencarnação. Então, a reencarnação são inúmeras reencarnações para que a gente passe de um grau de evolução a outro. Tá? Então, aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É o que nós estávamos explicando, né? A questão do progresso, ele vai até nós chegarmos à condição de espíritos puros, e então até lá inúmeras reencarnações, e a questão de como nós avançamos com milhões, milhares, né, de existências é uma escolha nossa, é como nós aproveitamos o nosso tempo e as oportunidades que são renovadas nesses processos reencarnatórios. E isso determina a velocidade da nossa evolução. A questão que se liga à reencarnação, né, para nós espíritas, está intimamente ligada a ideia que nós temos a respeito de Deus. Tá? Deus como um ser soberanamente justo e bom, tá? Já falamos nisso lá na nossa primeira aula. Então, essa ideia da justiça da reencarnação, ela está ligada intimamente a essa concepção de Deus. Se Deus é justo e bom, como ele poderia condenar uma de suas criações à danação, ao inferno, né? à perdição, a ficar num estado de sofrimento eterno até né? Em outro, dar a ele o paraíso. E vamos pensar assim, a ideia do paraíso. Uma criança que desencarna, que morre com 5, 6 anos de idade, o que ela pôde fazer nessa vida? Pouquíssima coisa. Tá? Se compararmos a existência de uma criança de 5 ou 6 anos com a de uma pessoa de 50 ou 60 anos, nós vamos ver que as possibilidades de erros e acertos são muito maiores. E, obviamente, a criança de 5 a 6 anos nem sequer se desenvolveu completamente. Então, qual a justiça de se julgar dois seres nessas condições? Como eu posso equiparar a vida de uma criança de 5 ou 6 anos e o que ela fez, e as oportunidades que ela teve de mostrar as suas virtudes, as suas capacidades, como eu repito, nem sequer se desenvolveram ainda, com uma outra que já tem 50 ou 60 anos e passou por inúmeras situações e testes da vida, que errou e acertou, que caiu e levantou muitas vezes. Onde estaria a justiça de Deus se ele julgasse essas duas pessoas da mesma forma e diria assim, não, essa criança de 5 ou 6 anos é pura e perfeita, então ela é um anjo. E este outro de 50 ou 60 anos que suponhamos roubou para conseguir comida para sua família, ou que se viu obrigado a uma situação de fúria, que não soube lidar muito bem com as suas emoções, enfim, que cometeu desatinos,
em razão das circunstâncias que o envolviam, que não tomou as melhores decisões, como eu posso dizer, não, este daqui não tem chance? Ele roubou porque ele precisava comer, mas ele está condenado ao fogo do inferno. Ou então ele cometeu qualquer outro ato porque não conseguiu lidar com as suas emoções, coisa que a criança aqui não tinha essa pressão igual. E aí então esse está condenado ao fogo do inferno. Foram criados iguais no momento do nascimento, mas eu vou julgá-los no momento da morte, e esse momento da morte não é o mesmo para todos nós. Então é em função disso que nós espíritas colocamos que a reencarnação é a resposta justa. Como entendermos essa justiça, se ela vai ser dessa forma, como nós colocamos, enquanto que com a reencarnação não. A cada um os seus méritos e a consequência dos seus atos. Se esses atos foram bons, muito bem, ele tem méritos. Se esses atos foram equivocados, ele terá que refazer esses atos numa nova vida e transformar essa incapacidade de lidar com as suas emoções ou a sua questão intelectual ainda não tão bem desenvolvida, que o levou a atos impensados, em virtudes, em escolhas boas, em desenvolver suas capacidades. E isso é a oportunidade da reencarnação, de nós refazermos os nossos caminhos e sermos então julgados não por Deus, mas pelas leis que estão nas nossas próprias consciências, as leis da vida, aquelas que nós também referimos lá nas nossas primeiras aulas, a nossa própria consciência nos dizer, ok, estamos neste degrau de evolução, neste degrau todas as pessoas agem desta determinada maneira, então aqui todos são iguais e o caminho para todos é o mesmo. Em diferentes níveis, diferentes opções. Assim funciona a justiça da reencarnação, que nós vamos explicar mais detalhadamente. E aqui uma expressão, nós temos essa pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Vamos lembrar que a expressão dogma, no sentido religioso, é uma verdade que não se discute. Isto não existe na doutrina espírita. A reencarnação é amplamente discutida. Buscam-se comprovações, discute-se, não há, é livre a discussão. Você não é obrigado a crer que existe a reencarnação. Ela é tida como, entendida como uma opinião filosófica, como um fundamento da doutrina espírita. É, como nós colocamos no início, não temos como entender que Deus, na concepção que dele fazemos, possa ter um julgamento final. Então, a reencarnação é a resposta para entendermos a justiça divina e a justiça que existe na vida. Então, a palavra dogma aqui está colocada como o sentido filosófico, como um fundamento da doutrina espírita, não como uma verdade que não pode ser discutida. Inclusive, existem inúmeros livros espíritas e não espíritas que eu recomendo que você procure para se informar mais a respeito de reencarnação. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessante, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, muitas vezes, ao se negar a reencarnação, se atribui a Deus qualidades que são nossas, É o nosso egoísmo, o nosso desejo de algo implacável, de uma condenação sem fim, de um some da minha vista, e isso não é a questão de um ser perfeito como Deus. Isso é uma
projeção nossa. Então, o dogma da reencarnação como fundamento da doutrina espírita, ele tem, né, essa base de nos mostrar que a visão, que a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus e das leis da vida é muito superior à nossa. E não nos condena, mas sim nos dá sempre a oportunidade de aprendizado e até mesmo do desenvolvimento, né? Porque, como nós falamos agora há pouco, se levamos bilhões de anos, se a evolução do princípio espiritual leva bilhões de anos, quando nós chegamos à condição de espíritos humanos e temos ali a questão da inteligência e das emoções em estado rudimentar e tomamos apenas naquele momento consciência da nossa existência, da nossa individualidade, quanto ainda temos a avançar, né? Porque vamos lembrar, isso vai acontecer lá naquelas fases primitivas da vida, né? Então vamos comparar com a nossa história. Isso foi o que ocorreu com os homens primitivos, aqueles primeiros, né, que ocuparam a Terra, que tinham essa condição. Quanto a nossa sociedade já evoluiu intelectualmente, né, e mesmo moralmente, desde aquela época até hoje. As instituições da família, da sociedade, da justiça, né? A própria questão da estruturação das cidades, dos países, da nossa vida em sociedade, isso mostra a nossa evolução, assim como também tudo que nos cerca, né? Mostra a nossa evolução. Da invenção da roda às naves espaciais, isso mostra o quanto intelectualmente nós avançamos daquele rudimento intelectual para um avanço, né, para termos já entre nós, na Terra, espíritos com uma capacidade intelectual tamanha. Então, nós precisamos das reencarnações sob esse ponto de vista também do desenvolvimento, vamos pensar assim, um termo, né, um desenvolvimento biológico, né, desenvolver a inteligência e as capacidades do espírito através da ligação com a matéria, desenvolver as nossas virtudes, né, combater aquilo que nós também nesse percurso tenhamos desenvolvido como vícios, como a nossa falta de poder de lidar com as coisas, né? Então a reencarnação é caminho para a perfeição e ao mesmo tempo é um meio para alcançá-la. Ela está intimamente ligada às ideias de equidade, ou seja, né, de imparcialidade, de isenção, de prudência de Deus, né, de bondade, a ideia de um Deus justo que não pode se apoiar na ideia da condenação eterna do julgamento final. Isso já foi comentado. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus, porque ela vai nos possibilitar trabalho, liberdade, responsabilidade e esperança. Nós mesmos construímos quem nos tornamos. Nós temos liberdade para isso, nós temos liberdade para errar, liberdade para acertar. E a nossa liberdade é muito maior do que nós imaginamos, né? Então aqui também já fica um alerta: a doutrina espírita não crê em destino. Isso tinha que ser assim. Não, nós temos liberdade, nós construímos a nós mesmos, por consequência construímos a nossa vida em sociedade, construímos as condições que nos cercam, tá? Podemos mudá-las no momento em que quisermos. E aí também mais adiante os espíritos vão nos dizer por que não fazemos isso, por que não melhoramos, porque nos falta vontade, né? E a gente vai ver que vontade também é uma coisa que ao longo das nossas encarnações nós vamos desenvolvendo. Nós vamos desenvolvendo inteligência, nós vamos desenvolvendo a nossa questão moral, nós vamos desenvolvendo os nossos vícios e virtudes, nós vamos desenvolvendo, ampliando a nossa consciência, e nós vamos também desenvolvendo a vontade. E isso são outras características que vão compor, né, o nosso ser espiritual.
e que a reencarnação possibilita o desenvolvimento. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais poderia tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência, o que significa que o nosso aprendizado é constante. Tudo aquilo que o ser espiritual desenvolveu em matéria de inteligência, de capacidade, isso não é perdido. Isso torna-se patrimônio dele e o acompanhará sempre. E é assim que nós vamos ver também que a reencarnação produz essas aparentes desigualdades que nós vemos, né? De repente uma criança manifestar uma inteligência que ela rapidamente aprende as coisas, né? E uma outra que tem inúmeras dificuldades, por exemplo, de se alfabetizar. Então, como nós poderíamos entender também a justiça de Deus nessa desigualdade que faz com que algumas pessoas tenham uma capacidade intelectual muito grande e outras uma capacidade intelectual mediana, uma capacidade intelectual pequena e até mesmo deficiências na área da intelectualidade. Então, tudo isso o estudo da reencarnação nos permite entender. E aí, a encarnação nos diferentes mundos. Como também já falamos aqui, um outro princípio da doutrina espírita é que sim, a vida existe em diferentes mundos. Então, se ela existe em diferentes mundos, a encarnação, a reencarnação também em diferentes mundos? Onde nós reencarnamos? Será que é só na Terra? Nós podemos reencarnar em outros mundos? Né? E a resposta é que não é somente na Terra, nós vivemos em diferentes mundos. Né? As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, nós vamos ter inúmeros mundos habitados. Dentre esses mundos, nós vamos ter aqueles mundos primitivos, que a Terra já foi um dia, né? Onde são realizadas as primeiras existências, as primeiras reencarnações dos espíritos. Depois nós temos mundos de provas e expiações, né? Onde ainda somos muito materiais, onde ainda temos que depurar muita coisa nas nossas personalidades, ainda temos que desenvolver muito, né? E essa é a nossa condição atual aqui na Terra. Depois nós teremos mundos de regeneração, aonde já libertos de muitos dos nossos vícios, já temos uma condição espiritual melhor. Depois teremos os mundos felizes e os mundos celestes, onde habitam aqueles espíritos puros, né? Onde já não há mais essa necessidade tão grande de reencarnação. Como funciona tudo isso, né? A gente pode viver muitas vezes, porque, deixa eu situar, né? Então, dentro dessa classificação de diferentes mundos, não existe apenas a Terra como mundo de provas e expiações, existem inúmeros outros mundos nessa mesma condição evolutiva. Vamos comparar isso com escolas, né? Em cada cidade existem várias escolas de ensino fundamental, né? Várias escolas de ensino médio. Em algumas cidades existem várias escolas e universidades, né, para o nível superior de ensino. Assim é com os mundos. O fato de eu fazer 3 anos em uma escola de ensino fundamental em uma cidade e depois eu ser transferida para uma outra escola de ensino fundamental não altera a condição que eu tenho como aprendiz. Eu consegui aprender até o 3º ano do ensino fundamental. Então, para outra escola que eu irei, eu seguirei fazendo o 4º ano do ensino fundamental. Não mudou nada. O currículo base é o mesmo, certo? Assim se dá com os mundos. As experiências que nós vivenciamos, as necessidades de desenvolvimento intelectual e moral que nós temos são idênticos nesses mundos. Portanto, se eu reencarno na Terra, né, e eu aprendo aqui determinadas situações, eu posso, né, reencarnar em um outro mundo que tenha o mesmo nível de evolução da Terra e prosseguir a minha jornada.
o que eu não posso avançar de um mundo de provas e expiações em que eu não completei o aprendizado para um mundo de regeneração ou para um mundo feliz. Isto eu não posso. Eu não posso queimar etapas da evolução. Isto não existe. Né? Eu preciso desenvolver e cumprir essas etapas. Então, eu posso sim, né, reencarnar, muitas vezes no mesmo mundo, porque aqui eu tenho todas as condições de cumprir esse aprendizado, né? E quando eu cumprir, ou seja, quando eu tirar nota 10, né? Quando eu tiver o A na nossa condição evolutiva permitida pelo planeta Terra, então eu posso passar para um mundo superior. Tá? Então eu posso passar de escala. Enquanto isso, eu posso tranquilamente desenvolver essas capacidades aqui ou em mundos semelhantes. Porque os mundos são solidários, né? Tal qual como eu comparei com as escolas, eles são solidários, eles têm, né, as mesmas condições a oferecer. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar nestes sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que nós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento, porque o espírito é um ser do universo. Né? Nós não temos nacionalidade, nós não temos a ideia de pertencermos a um planeta. Tá? Então, essa ideia de ser extraterrestre, porque existiria um ser terrestre, para nós não faz sentido. Nós somos espíritos, tá? Somos filhos de Deus, vivemos no universo. Tá? Somos cidadãos do universo. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso, justamente pelo fato de que, embora nós tenhamos a crença na vida, na existência da vida em muitos e múltiplos planetas, nós não temos essa ideia do senso comum de ETs, de seres tão diversos de nós. Não. Nós temos a concepção de que o espírito ele reencarna em diferentes mundos. Poderão haver corpos diferentes, como a gente vai falar mais adiante. No entanto, isso está de acordo com a natureza de cada ambiente. Para saber se esse espírito não é da Terra. Não, não existe espírito da Terra, nem espírito de Marte, nem espírito de Vênus. Existem espíritos. Então não tem nenhuma utilidade sabermos quando vivemos aqui, acolá ou lá. O que importa é o que desenvolvemos, é quem somos. É preciso viver em todos os mundos? Já sabemos que não, pelo que conversamos antes. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. É a função da troca de escolas que eu comentei antes. Para que serve reencarnar então no mesmo mundo? Também já sabemos a resposta. Olha aí essa imagem que está na nossa tela. São inúmeras, aqui nós temos, e elas são limitadas, está limitado aqui a essas fotos. A gente sabe que é muito, muito, muito mais do que isso. Nós temos na vida inúmeras oportunidades nesse mundo. Aquilo que se aprende reencarnando, vivendo aqui no Brasil, é diferente daquilo que se aprende vivendo em Portugal, daquilo que se aprende vivendo nos Estados Unidos, daquilo que se aprende vivendo na África, daquilo que se aprende vivendo no Oriente. Então, só essa questão geográfica já muda e já nos traz outros aprendizados, são outras culturas, são outros costumes, são outras informações, assim como também eu reencarnar
na condição de mulher me traz um determinado aprendizado, eu reencarnar na condição de homem me traz outro aprendizado, né? A condição econômica em que nós reencarnamos nos traz um aprendizado. Enfim, tudo na vida é aprendizado. Então, de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Tudo é experiência, tudo é aprendizado. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Você pode entrar numa escola em um nível inferior à sua formação e auxiliar aqueles alunos que ali estão? Ou então, você sabe cozinhar? Você pode ajudar alguém que não sabe? Você sabe dirigir um veículo? Você pode auxiliar alguém que não sabe? Pode, né? A mesma coisa com o espírito, né? Tudo aquilo que nós sabemos, a gente pode usar para auxiliar aqueles que não sabem. Então, a gente diz que nessa situação, sim, podemos encarnar em um mundo de um nível evolutivo inferior à Terra, porém aí nós iremos na situação de missionários, aqueles, né, que estão em missão, aqueles que vão com o objetivo de auxiliar o progresso, né? Então, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantarem. Então, vamos pensar assim: eu encaro essa situação em que eu vou reencarnar em um mundo que não tem a tecnologia do que eu vivo atualmente, em que não tem pessoas com o mesmo desenvolvimento com as quais eu convivo atualmente, será, portanto, um meio para mim adverso. No entanto, eu sei que trabalhando lá, desenvolvendo aquelas condições, eu me adiantarei moralmente por este trabalho. Então, com alegria, esses espíritos, né, suportam essas condições. E assim nós tivemos inúmeros espíritos que fizeram esse trabalho, né? Então vamos lembrar do nosso passado enquanto humanidade, vamos lembrar do surgimento das cidades, vamos lembrar, né, que nessas cidades temos até hoje mistérios que nós não conseguimos responder em termos tecnológicos, a construção das pirâmides, a realização de cirurgias cerebrais, coisas que hoje nós estamos desenvolvendo capacidade. Temos aqui nos Andes o exemplo, né, dos alicerces incas que sobreviveram e mantinham, não eram destruídos, não ocorria destruição nos frequentes terremotos que ocorrem naquela região, nas movimentações da Terra, e que ainda hoje nós não conseguimos entender que tecnologia havia ali. Então isso mostra exatamente essa questão de espíritos mais evoluídos que assumem reencarnar em missão em mundos ainda não tão desenvolvidos, com esse propósito de trazer até eles avanço, de que essas inteligências progridam. Vamos dizer assim, são os nossos professores. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançados o mesmo nível de perfeição? Não, né? É como o exemplo dessa corrida. Nós todos estamos na mesma prova, no entanto, vai ter aqueles que estão na frente, aqueles que estão no meio e aqueles que vão chegar por último, né? Então, isso vai depender de como cada um de nós avança, né? Como cada um de nós vai evoluindo. A prova é a mesma. O resultado depende de cada um de nós, né? Assim, nós temos aqui alguns espíritos mais adiantados do que outros, embora, em uma forma geral, podemos dizer que todos temos condições semelhantes, como esses atletas que nós estamos vendo aí. Essas atletas todas tiveram a condição de estar nesta prova. Assim, todos nós temos a condição de estarmos aqui neste mundo hoje. No entanto, houve aquela que venceu, houve aquela que chegou em segundo lugar, a que chegou em terceiro e a que chegou em último, né? Assim é aqui na Terra. Porque a nossa inteligência, como eu já falei, aqui vai se desenvolvendo, né?
Então, passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ela não disponha dos meios para manifestá-la, dependendo isso da superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, aqui a gente vai ver, nós vamos discutir mais adiante nos nossos encontros a questão da influência dos órgãos, como os órgãos físicos podem influir na manifestação da inteligência, mas a regra geral, a inteligência é patrimônio do espírito, ela se desenvolve gradualmente a cada nova existência e jamais é perdida. Pode sim sofrer um bloqueio temporário em razão dos órgãos pelos quais se manifesta. E a questão dos corpos nestes outros mundos? Eles são semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que têm corpos, porque os espíritos precisam estar revestidos de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, outra referência às lições do Evangelho de Jesus. Sendo conseguintemente de muitos graus essa morada, então diferentes níveis evolutivos. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Os diferentes níveis que aqui temos, mas sem dúvida, existem corpos em outros mundos e esses corpos, sim, são semelhantes aos nossos. É o que nós entendemos por esta resposta. Serão de acordo com a natureza daquele mundo. Então, por exemplo, o nosso mundo, a Terra, é 80% água, 75%, 80% água. Como é que é o nosso corpo? Não tem a mesma proporção de água? Isso mostra que a nossa natureza é compatível com o mundo que habitamos. Então, podemos pensar, Júpiter é gasoso. Podemos pensar que os corpos lá serão essencialmente gasosos. Portanto, nós teremos sempre uma natureza material compatível com a realidade da natureza deste mundo em que o espírito irá habitar. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais, ou seja, nem tudo nós podemos ensinar a quem estamos orientando. Temos sempre que respeitar a condição, a capacidade que tem esse orientando. Eu não posso ensinar um cálculo extremamente complexo a uma criança que está ainda aprendendo as primeiras operações matemáticas. Então, assim como eu também não posso exigir uma redação de quem está se alfabetizando. Da mesma maneira com relação às questões da espiritualidade. Nós precisamos absorver as informações de acordo com a nossa capacidade. Por quê? Porque uma informação além daquilo que eu tenho condições de absorver e assimilar, ela não me será benéfica. Pelo contrário, ela poderá me trazer inúmeras perturbações, tirar o foco da minha realidade. E isso é uma preocupação que os espíritos têm e é muito grande. Eu chamo a atenção de vocês já aqui, porque olha o que está grifado em negrito na tela. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então, espíritos superiores têm imenso respeito à nossa liberdade e imenso cuidado à nossa saúde. Eles sabem que uma mente desestruturada não tem condições de evolução intelectual, mesmo de moralidade. Isso perturba completamente. Então, eles tomam o máximo cuidado para não trazerem informações, revelações que possam perturbar as condições de saúde mental das pessoas, dos espíritos encarnados que eles estão orientando. Portanto, muito cuidado com o que vocês
ouvirem ou verem de informações que tirem os pés do chão, né? Porque os espíritos, eles são muito claros. Se nós precisamos reencarnar na Terra para evoluir, então é o aqui e o agora que nos oportuniza isso. Está aqui, está ao nosso entorno, está no nosso dia a dia as oportunidades, as provas, os testes, as condições para essa evolução. Elas não estão lá fora, elas não estão em Marte, elas não estão em Vênus, elas não estão no futuro nem no passado, elas estão aqui e agora. Então, essa situação a gente tem que tomar muito cuidado. Os espíritos nos falam, sim, existem diferentes mundos, existem diferentes civilizações, existem pessoas muito mais evoluídas, espíritos muito menos evoluídos do que nós. No entanto, isto é apenas informação. É para que a gente não tenha essa concepção de que nós somos o centro do mundo e que a vida gira em torno do nosso umbigo. Né? Deus é muito mais do que aquele que olha só para mim. Então, isto serve para esta finalidade, não para que a gente fique divagando sobre algo que nos tira da nossa condição atual. Né? Tudo aquilo que nos tirar da nossa condição atual nos tira a oportunidade de progredir. Portanto, né, fica aqui o alerta e vocês vão ver que esse alerta é repetido constantemente pelos espíritos superiores na obra de Kardec. Porque nós vamos ter consequências individuais, né, dessa evolução. Qual é a consequência, né, do espírito na evolução desses diferentes mundos? Então, à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Né? Então, quanto mais evoluído o espírito, mais, vamos dizer assim, melhores condições, mais harmonia, mais beleza, mais saúde, mais bem-estar irá refletir esse corpo que ele possui. Tá? A intuição do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, afasta o medo da morte. E vamos lembrar que o medo da morte está na base de muitas doenças que afetam a nossa humanidade atualmente, a começar pelas questões de ansiedade, de depressão e tantas outras, né, que tem no medo da destruição, seja física ou seja de alguma coisa que me sustenta, né, numa perda, a base do meu desequilíbrio nessa questão emocional, né, a base de um adoecimento. Então, quanto mais o espírito avança, quanto mais ele percebe da existência do futuro, da continuidade da vida, né, das reencarnações sucessivas, da evolução, mais a sua consciência vai se ampliando, mais nós vamos tendo noção de que precisamos melhorar o nosso comportamento, né? Precisamos desenvolver as nossas virtudes. Ao fazermos essa escolha, optamos pela felicidade. Isso automaticamente afasta a ideia de remorso, que sempre vai estar ligada ao arrependimento de um erro. Né? E aí nós vamos encarando, né, essa transformação e, por consequência, adquirindo segurança na vida, e o medo vai, né, voltando às suas funções mais elevadas, né? Vai adquirindo, melhor dizendo, ele não vai voltando, ele vai adquirindo as suas funções mais elevadas de nos tornar pessoas sensatas, né? Então, a morte vai ser encarada apenas como uma transformação. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam, portanto, mais saudável, é isso que quer dizer, né? Não teremos aquelas vicissitudes, aquelas transformações tão constantes, né? Não vamos passar por esse estado de mudança, né, tão frequente assim, de um ano para o outro mudou. Né? Então, quanto menos material, menos sujeito a essa desorganização. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. Então, o que significa essa pureza de espírito? Significa uma consciência mais ampla, né, uma conquista de valores, de virtudes, de vontade, e, por consequência, né, paixões saudáveis, porque paixões também são algo que tem a ver com o nosso desenvolvimento interior. E as más paixões são aquelas que minam a nossa saúde. Né? Então,
Quanto mais avança o espírito, mais saudável ele se torna, mais equilibrado, né? E qual é a consequência coletiva dessa evolução individual? Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados, e as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Obviamente, ao fazermos essa transformação interior, esse aperfeiçoamento pessoal, vamos refletir isso numa sociedade que terá também essas características, né? Porque as nossas sociedades são o somatório de cada um de nós, são o somatório das individualidades. Então, uma sociedade será uma sociedade pacífica, sem guerras, sem ódios, sem discórdia, porque ninguém pensará em causar danos ao seu semelhante. Então, teremos, no momento em que nós evoluirmos e que essa evolução vai se somando à evolução das pessoas que formam a nossa sociedade, isso reflete-se em uma vida muito melhor para todos nós. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância, e vocês também aqui vou chamar a atenção, prestem, né, atenção nisso, a importância que a espiritualidade dá à condição da infância na vida material. Já começa aqui a discussão, e nós iremos nela por bastante tempo. Ela vai retornar, né? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo, né? Ou seja, ela não é tão precária, ela não é tão frágil, ela não tem tantas limitações para o espírito quanto as que nós temos na nossa infância atual na Terra, né? E que já foram maiores. A gente pode observar que dia a dia a questão da infância também sofre mudanças, né? E a gente vai tendo crianças, algumas bem mais inteligentes e mais alertas, né? Do que no passado. Então, também vamos tendo essa transformação. Mas aqui já fica o alerta, né? Que a nossa infância no mundo material impõe para o espírito uma condição de fragilidade e uma condição de bloqueio muito grande, que nós vamos discutir quando falarmos do processo reencarnatório. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passa a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, pode obtê-lo, sem o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, como a gente já falou, né? Eu posso escolher uma escola? Posso, mas eu também posso tranquilamente fazer toda a minha formação em uma mesma escola e isso não vai resultar em nenhuma grande diferença. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Claro que não, né, gente? Porque a gente já viu que a nossa evolução é constante, né? E assim como nós evoluímos, evoluem os mundos. Então, não, né? Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Então, né, também muitos de vocês já devem ter ouvido várias referências à questão da transição planetária. Vamos lembrar que está aqui, né, no Livro dos Espíritos, que essa transição ela não é fruto do planeta Terra, é fruto da sociedade humana que vive neste planeta Terra, né? Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte nessa evolução, assim como ela já foi feita, né? Nós transitamos na evolução. Então, essa transição ela é constante. Dia a dia, nós avançamos. Vamos ver a nossa história e veremos isso, né? Desde a condição de homens primitivos até a condição atual, temos aí uma linha constante de evolução. E
por consequência, o nosso planeta acompanha essa evolução. Então, queremos um mundo melhor, comecemos por tornar a nós mesmos, seres humanos, melhores. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, aqueles que chegam àquele topo da escala espírita, né, em que já não há mais necessidade de matéria. Já tínhamos visto isso, né? Aqueles que já dominaram completamente tudo que a matéria pode ensinar, dela não mais necessitam. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de um espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença é que entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. E assim é com todos os níveis da escala de evolução. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, quanto mais evoluído, maior a liberdade. Aqui estão as referências que nós consultamos para esse trabalho e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro, em que nós vamos falar sobre as transmigrações progressivas. Continuaremos abordando o tema da reencarnação. Então, até breve.